Então vamos começar a nossa aula sobre ácidos e bases. Nós vamos falar sobre a teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius ela é específica para o meio aquoso, então ela indica que em meio aquoso, um ácido é uma substância que libera como único cátion o H+. E a base é aquela substância que libera como único ânion o OH-. E aí a gente vai falar um pouquinho da ionização dos ácidos, que é essa ionização do H+, como é que ela acontece. Então, eu peguei como exemplo o ácido clorídrico, HCl. O HCl é uma substância covalente, o hidrogênio e o cloro fazem uma ligação covalente. Pelo fato do cloro ser o elemento mais eletronegativo, ele acaba atraindo mais para próximo da sua eletrosfera o par de elétrons que está sendo compartilhado. Então, isso gera um polo positivo no hidrogênio e um polo negativo no cloro. Então, dessa maneira, quando o HCl está em meio aquoso, ocorre a ionização desse ácido. O H+, se libera do Cl-. Só que o H+, ele é instável, é um próton, né? Então, o hidrogênio, esse próton H+, esse hidrogênio ionizado, ele precisa se estabilizar. Então, como o meio é aquoso e a água, o oxigênio da água tem par de elétron disponível para fazer uma ligação covalente coordenada, a água acaba estabilizando o H+, e aí a gente forma o que a gente chama de hidrônio, que é o H3 ou mais. Então, pegando como exemplo o ácido sulfídrico, H2S. Como ele tem dois hidrogênios, ele precisa de duas águas. Cada água vai estabilizar um hidrogênio e aí então a gente vai formar dois hidrônios, ou seja, 2H3 ou mais. E como o ácido H2S perdeu dois hidrogênios, sobra então o ânion S2-. Outro exemplo é o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Como ele tem três hidrogênios, ele vai liberar 3H+, então ele precisa de 3 moléculas de água. E aí, consequentemente, ele vai formar 3 hidrônios mais o ânion PO4 3-. Já a dissociação das bases, para a dissociação das bases, como as bases elas fazem ligação iônica, o processo é diferente, a gente não chama de ionização, a gente chama de dissociação. E aí a gente vai analisar o exemplo da soda cáustica, que é o NaOH. Então, analisando primeiro só o OH, o O tem 6 elétrons na última camada e o hidrogênio tem 1, então eles compartilham no máximo um par de elétrons. O hidrogênio está estável, com 2 elétrons, e o oxigênio está ainda instável, está com 7, então ele precisa ganhar mais um elétron. E aí, no caso dessa estrutura, entra em cena o Na+, o Na. O sódio ele tem um elétron na última camada e, por ser um metal, ele tem tendência em perder um elétron. E aí ele acaba estabilizando esse oxigênio. Então, dessa maneira, o cátion Na já existe e o OH, que é o ânion, também. Então, quando eu coloco em água, ele apenas se separa. E aí você tem a formação dos íons Na+, e OH-. Outros exemplos de dissociação. O CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, em meio aquoso, então vai formar o Ca2+, e vai liberar 2 OH-. E o AlOH3 em água vai liberar o Al3+, e 3 OH-. Aí a gente vai falar um pouquinho das características dos ácidos e depois das características das bases. Primeiro, quanto à presença de oxigênio. Se o meu ácido não tem oxigênio, ele é classificado como hidrácido. Se ele tem oxigênio, ele é classificado como oxiácido. Quanto aos hidrogênios ionizáveis, se o meu ácido tem um hidrogênio, um monoácido, se tem dois diácidos, tem três triácido. Atenção para as exceções. Apesar do H3PO3 ter três hidrogênios, ele só ioniza dois, ele é um diácido. E o H3PO2, apesar de ter três hidrogênios também, ele só dissocia um, ou ioniza um, então ele é um monoácido.